Oi, gente, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Papo de Terapia. E a nossa convidada de hoje é a psicóloga Úrsula Dalcomo. Perdão, o sobrenome é diferente. E nós vamos falar juntas sobre como é cuidar de pessoas que cuidam. Antes de mais nada, diga seu sobrenome, porque eu embolei ele e nada melhor que uma dona do nome para falar o sobrenome. Dalcolmo. Olha que eu acertei na Dalcolmo. segunda, hein? Acertou na segunda. É italiano o Então, nome. Pronto. italiano. Gostaria de começar a nossa conversa primeiro contando aqui para os nossos ouvintes como é que a gente se conheceu. Você quer contar? Nós nos conhecemos no curso de tanatologia, não foi, Andreia? No curso de extensão. Para quem não sabe, tanatologia é é um estudo sobre a morte, ou na verdade dizemos sobre o processo de morrer, não é? Que a morte não é só algo, um ponto, um factual, é todo um círculo, é todo um processo. E nos conhecemos, foi um curso de extensão na PUC do Rio de Janeiro, coordenado pela doutora Érica Palotino, e acho que isso já faz 3, 4 anos, não é, Andreia? Passa o tempo, não é? Seja, É. então. E assim, a Úrsula é uma das. Aliás, durante a semana da psicologia aqui que aconteceu, nós tivemos a presença da Érica Palotino, Sim. tivemos a presença de uma das nossas professoras também, que é a Silvana Aquino. Sim, que trabalha no INCA, não é? Se eu não Isso, me perfeito. engano, Isso, ela trabalhou no INCA durante muitos anos. isso, isso. E com muito prazer eu fui caçar para saber onde você estava e para minha surpresa estás em Portugal, na minha terra, pá. É daqui, Andreia. É. Então, eu sou filha de portugueses, Úrsula, e tenho nacionalidade portuguesa. Mas eu Olha, eu tô impressionada com uma. Você é carioca, né? E estás com um sotaque tão português de Portugal? Eu não entendi. são portugueses por todo lado, Andreia. Grata surpresa. E aí, Úrsula, Pois. vamos começar, né? A Úrsula foi uma Sim, das minhas sim, colegas de curso, de tanatologia, como ela sim, disse. Úrsula é sim. uma profissional de alto gabarito, Oh, imagina, Andreia. muito Não competente na imagina. saúde mental e de todo o preparo no cuidado para cuidar de quem cuida. Mas a gente vai falar um pouco mais. Mas vamos começar aqui, Úrsula. Diga. Quem é a Úrsula? Conta aqui pra Uh, gente. Ai, que Uh! pergunta. Durei anos para ouvir essa pergunta. Bom, André, eu vou dizer, a Úrsula, da forma profissional, não é? Eu sou psicóloga formada pela PUC, especializada em psicologia médica, e depois podemos conversar um bocadinho mais sobre isso. E que foi ali onde eu fui iniciada nos cuidados também de quem cuida. Englobamos aqui neste cuidados profissionais de saúde. Trabalhei no Hospital Pedro Ernesto, onde eu fiz a minha especialização. Vim para Portugal, fiz o meu mestrado em cuidados paliativos na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto e trabalhei no Centro Hospitalar Universitário do Porto, mais conhecido como Hospital Santo Antônio. Posso matar minha curiosidade, Úrsula? Se você não quiser Pare. responder, fique à vontade. O que estás a fazer em Portugal até agora? Vai ficar por aí? Vou ficar por aqui, Andréia. Ah, Quando eu vim, eu já vim também preparada para uma mudança de vida, não é? E as coisas, pronto, entre altos e baixos, estão a correr, estão a evoluir. Profissionalmente também, eu digo. Tenho aprendido, conhecido, pronto, boas pessoas aqui. Pronto, isso tudo me dá estímulos para ok. ficar, Sim, pronto. sim, e é um país muito receptivo e muito estudioso É, na nossa área, né? É um país que estuda muito a ciência da psicologia, né? Úrsula, sim.
Por que você decidiu ser psicóloga? Conta pra gente. Eu devia ter por aí mais ou menos 14 anos de idade. Acho que não mais ou menos, posso dizer sinceramente, porque eu lembro quando eu fiz essa escolha. Tinha 14 anos de idade e já era uma pessoa, pronto, hoje me considero já uma pessoa naquela altura muito sensível e atenta para as dores humanas, e senti este chamado de poder oferecer cuidado para essa dor que é a dor da alma, não é? Para uma dor que na época pronto, e hoje também, dores que não se apalpam, que não se apontam, e algumas nem sequer têm nomes. E fui me sentindo e cada vez mais atraída por isso, e senti aquilo vindo como uma vocação na minha profissão. Isso vai sendo reafirmado, não é? Sim, sim. Pronto. Tô vendo aqui já alguns comentários. Deixa eu matar minha Ok. curiosidade. Faz favor, eu já nem consigo ler nada. Eu te ajudo. Obrigada, Andréia. Meu bem, deixa eu ver aqui. Santiago, provavelmente é um amigo seu, porque ela diz, essa mulher virou portuguesa. E eu conheci essa menina carioquíssima. Quem é esta pessoa, gente? Tá aqui, Santiago. Ok, Não ok. sei, Não, ok, olha, tá Daqui a bem. pouco ele se manifesta aqui e a gente descobre, ou ela se manifesta, porque mesmo que eu esteja com as minhas lentes, a coisa tá complicada para mim, né? Passamos Tá dos bem, 40. tá bem. Ou provavelmente sua mãe tá aqui, muito orgulho da minha filha. Pronto. Mãe, obrigada. Então vamos seguindo. Depois Santiago aparece de André da Eu já locadora. sei. Pronto. Oi, Pronto. Andréia. Xará. Não sabia que as pessoas que eu tinha no meu Instagram, pronto, viriam também. Meu amor, Pronto. você não sabe como é que as Não pessoas ficam sei. stalkeando todo mundo, inclusive quando a Não, gente quer dividir conhecimento técnico, não né? sabia, Andréia, porque esse mundo todo é novo para mim. Eu sei. A tecnologia Das é um... lives e pronto. E você está Ok. saindo muito bem. Tá. Úrsula, diga para mim, por que você despertou especificamente dentro da saúde mental, da ciência da psique, um trabalho voltado no Pedro Ernesto para cuidar de quem cuida? O que chamou sua atenção? Olha, André, eu estava procurando alguma coisa, pronto, vivemos num mundo também das especialidades, não é? E estava tentando me focar cada vez mais no meu trabalho, em que linha, ou pronto, em que área eu devia seguir, e aquilo que me tocou mais a alma, o meu coração, e foi quando eu comecei a estudar sobre a psicologia dentro do ambiente hospitalar, a psicologia hospitalar. E descobri o curso de psicologia médica, e estudando a literatura sobre a psicologia médica, eu tive uma grande identificação. Então, me lancei e posso dizer que fui muito feliz. Foram 2 anos de especialização intensos e onde eu pude aprender muito, aprender com os meus supervisores, professores, que tenho muita gratidão, são magníficos, gente de uma competência mesmo muito grande, e aprender na prática. E aí eu me encantei. Fundamental. É fundamental. E aí eu me encantei. E sempre me senti estranhamente, assim, confortável dentro do ambiente hospitalar. Então, pronto. Nessa sua prática aí, eu acho que isso é o grande fascínio quando a gente trabalha com a dor humana. A gente está estudando, mas a gente também tem todo um cuidado de adentrar a vida do outro, com todo o respaldo dos nossos professores, mas numa prática, né, de todo um arcabouço teórico. E aí, Úrsula, o que você conseguiu ver na prática que chamou muito sua atenção no cuidar de quem cuida? E aí a gente está falando especificamente dos médicos, enfermeiros, todo o staff da área da saúde, né? Sim, Que envolve o hospital. Porque normalmente quando a gente pensa em hospital, né, Úrsula, a gente pensa no paciente.
Mas sim, a gente também não pode perder de vista, nós da área, que existem pessoas cuidando de outras pessoas que estão doentes e essas pessoas também adoecem. sim, sim, E o sim. que você viu que chamou muito sua atenção ali? Andréia, eu vou começar dizendo o seguinte: quando nós trabalhamos em cuidado, nós estamos trabalhando para além do paciente, não é? Nós estamos falando de redes, né? Nós estamos falando de relações, fundamentalmente de relações. Não existe cuidado sem relações. Do ambiente hospitalar em específico, eu posso dizer que o profissional de saúde vive um mundo muito particular. O ambiente hospitalar é um ambiente de intenso estímulo psicológico, não é? De muita responsabilidade, um medo e uma tensão de se cometer erros. Existe um isolamento social que vem de uma sobrecarga de trabalho. Existe um estresse, existe a ansiedade, enfim, existe a fadiga, não é? Muito cansaço. Então, todos esses fatores conjugados tornam o hospital um ambiente de muita insalubridade psicológica. Infelizmente, não temos políticas públicas voltadas para o cuidado desses profissionais. Nós não podemos normalizar que se experimentem dramas, não é? E algumas vezes tragédias, mas verdadeiros dramas humanos e processos de doença, saúde e mortes 5, 6 dias na semana, entendeu? De 40 a 60 horas por semana e achar que sem ajuda nós vamos conseguir fazer isso sozinhos e isso não vai acarretar em consequências nas nossas vidas. Nós não podemos naturalizar isso. Nós precisamos de cuidado. Então eu vejo médicos, enfermeiros e também a nossa própria categoria, não é? Num esforço brutal, muitíssimos sobrecarregados e muito necessitados de ajuda. Porque acabamos por estar numa condição muito vulnerável, sabe, Andréia? Nesse período de pandemia, e você está eu acho que esteve no olho do furacão, né? Sim. O que você assistiu aí exatamente sobre esse respaldo, essa falta de respaldo, e eu não sei se isso acontece também em Portugal, para os profissionais da área de saúde dentro do hospital. Como é que foi visto isso aí? Olha, Andréia, o que Portugal fez? Eles criaram uma linha de apoio psicológico, uma linha nacional de apoio psicológico, não é? Para os profissionais de saúde. Todavia, Andréia, existe uma característica também específica dos profissionais de saúde, que é a resistência, ou digamos, o não saber pedir auxílio e pedir ajuda, não é? E isso depois podemos fazer uma reflexão do porquê, e que vem desde lá da formação, não é? Mais especialmente até do médico, do que dos psicólogos e do que dos enfermeiros. Então, o ideal, e que eu acho que falhou-se, não é? Embora tiverem havido certas iniciativas, mas faltou isso ter sido implementado de forma sistemática, é um processo de sensibilização e um processo de educação desse profissional de saúde, de como reconhecer em si, não é? Os seus próprios sintomas, enfim, o seu próprio desequilíbrio, a sua própria estafa, a sua própria fadiga, e poder recorrer a alguma ajuda, não é? O que Então, você acho que traz é fundamental. Você me fez ir para 1998, quando eu fui convidada para fazer pela primeira vez uma substituição de uma professora que estava grávida. Eu era muito novinha, mas vamos lá, vamos encarar esse desafio de dar a disciplina Introdução à Psicologia. E me colocaram, Úrsula, acredite, numa turma enorme onde só tinha médicos e dentistas, quer dizer, futuros médicos e dentistas.
E para o meu espanto, e isso a gente consegue hoje mudar um pouco mais. A gente foi mudando. Isso foi uma tarefa nossa da área da psicologia. Que o conteúdo programático era um conteúdo focado, acredite, e de ego Sim, superego. Né? Vamos ensinar para médicos e de ego superego. E a gente sabe que tem muitos profissionais na nossa área que ainda não sabem dividir de ego superego, imagina o médico. E com o passar dos anos, né, eu pude pleitear junto a várias instituições por onde eu passei, a gente desconsiderar em alguns momentos esse espaço mais de conteúdo programático e vivenciar, fazer mais workshop com os profissionais sim, que vão lidar com a dor física do outro, vão lidar com a morte quase diariamente, dependendo inclusive da especialidade que você esteja ali dentro do hospital, seja uma UTI ou seja a emergência, né? Você vai lidar com parentes que não conseguem ouvir e aceitar a condição de um acidente ou a condição de morte mesmo do ente querido. E esses sim, profissionais nunca foram preparados. Então, quando você traz essa demanda educacional, eu acho que sim. é uma reflexão muito importante, porque é uma defasagem mundial. Você pode Sim. sair para qualquer outro país da Europa que isso foi sendo construído a partir dos anos 2000. E aí, esse ano, em 2020, eu já fui convidada por duas instituições para falar, sabe sobre o quê? O quê? Exaustão emocional dos Hum, profissionais da área da uhum, saúde, médicos e uhum, dentistas. Para você ver uhum. o quanto a gente agora acessa o real. O que é o real? Sim. Profissionais sentem dores, e dores também psíquicas. Então, eles nunca foram preparados para isso. Então, a resistência também é a falta de conhecimento. Você concorda, Úrsula? Concordo plenamente, André. E falando dos profissionais de saúde, dos médicos, da formação médica, não é? Tive a Uhum. oportunidade de ser convidada também para dar aula para o sexto ano ou para o quinto ano de medicina a respeito dos cuidados paliativos. A formação médica é duríssima, não é? E podemos refletir o quanto nós estamos ensinando os nossos médicos a refletir, a questionar, a duvidar, a deliberar, não é? Ou se E nós posso falar uma estamos... coisa também que foi Pode, pode, quebrada? pode, A pode. não mais endeusar o seu lugar. Porque eles estão entendendo definitivamente que eles não são deuses, eles não vão salvar a ninguém. Eles só estão trabalhando e tentando cuidar do corpo físico de alguém. Sim, e até mais do que o corpo físico, não é? Sim. Mas sim, Andréia, porque eles têm uma grande ferida narcísica logo que eles entram na residência, não é? E eles, é verdade, logo que entram na residência, que se chama internato, nos primeiros anos de especialização, onde eles vão mesmo para a prática e começam a compreender que não existe doença na sua forma abstrata, que a doença ela só existe no doente e que ele só vai poder tratar a doença se ele tiver contato com o doente, não é? E aí vem pronto, os dramas da vida, ver o outro no seu estado muitíssimo vulnerável, e todas essas coisas nos mobilizam, nos tocam, não é? Uhum. E se nós não tivermos estofo e preparo psicológico para tamanhos estímulos, isso pode gerar danos em nós e depois na nossa própria relação terapêutica, na nossa própria relação com os pacientes, com os familiares e com os nossos pares, também podemos prejudicá-la muitíssimo, não é? Mas, pronto, sim, 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 mas o ego já é ferido logo ali nos primeiros anos de especialização. Há alguns que com algum auxílio e tendo bons supervisores, bons chefes, bons diretores ou bons exemplos, não é? Uhum. Enfim, conseguem fazer esse processo e adaptando e fortalecendo saudavelmente o seu ego. Agora, há outros que se cristalizam, não é, como uma forma de defesa e fica mais difícil.
Fica mais... Independente se a gente está falando de Brasil ou Portugal, mas vamos falar sobre a saúde. O que que Ok. você mais escutou dos médicos nos atendimentos para com eles? Qual é a grande queixa dos médicos dentro do hospital? A grande queixa dos médicos do hospital, e posso dizer dos enfermeiros, dos psicólogos e psiquiatras, é a sobrecarga. É disso que está falando? É a sobrecarga de trabalho. Nossa. É a falta de valorização e de ajuda no exercício da sua profissão. Então, hoje, não é, e nesse contexto de pandemia, onde nós vamos à varanda, não sei se isso aconteceu aí no Brasil, mas bater palmas e fazer postagens, essa propaganda, que são os nossos heróis, os profissionais de saúde, mas nós temos que entender que eles são heróis feridos, não é? Uau, que lindo que você falou. Porque é Sim, verdade, sim. são heróis feridos, né? E a gente não, nesse momento agora a gente não está falando de ego, a gente está falando da falta de dimensão que nós, povo, né? E eu não estou falando de nós, a área da saúde aqui, mas o povo não tem ideia do quanto é desgastante ser médico, enfermeiro, psicólogo dentro de um hospital. Não, não tem. Essa sobrecarga, existiria alguma alternativa, Úrsula, além de políticas públicas? Não, são políticas públicas voltadas para isso, para a valorização do profissional. Não é isso? Parte da administração também do hospital e, com certeza, de políticas públicas. Sim, André, eu não vejo outra alternativa, não é? Porque eu posso dar auxílio, e isso também faz parte de política pública, também faz parte de questões administrativas, de logística do hospital. Por exemplo, ter um serviço de psicologia, não é? Inclusive de psicologia médica, que fizesse workshops, que tivesse um serviço sempre aberto, não é? Para cuidar dos seus próprios profissionais. Mas mesmo assim, esse tipo de auxílio, quando o profissional busca, ou os workshops que ele fosse fazer, ou grupos de reflexão, ou grupos Ballet, devia ser contabilizado como carga horária de trabalho. Entende? Perfeito, mas Porque isso toda faz a parte, diferença. isso faz parte da formação e do desenvolvimento daquele profissional. Entende? Então, isso tem que ser considerado como a sua carga horária. Mas Agora, estamos longe disso, né? Dessa cultura tão mas não ampla. tem, não, mas temos que mudar, Andréia. Temos que unir forças e mudar, porque a situação não é fácil. Não é, há muitos médicos e eu vejo colegas, chega um determinado momento que o nível de exaustão é muito grande e eles começam a pensar se é mesmo isso que eles, não é? Eles querem fazer da vida, pensam seriamente a respeito do seu futuro. Digo isso no contexto público, tá? Não posso dizer de Sim. contextos privados nos quais eu não tenho experiência, nunca trabalhei, não sei como é. Disso isso em hospitais públicos. O que eu ouço, por exemplo, na clínica, e a minha maior demanda ali de público são médicos, professores, padres e pastores. Ou seja, são pessoas que cuidam de pessoas. Essa Sim, exaustão sim. física e emocional é muito grande e eu sempre, sempre penso, ok, existem psicólogos que atendem esse público, mas o que que o governo faz a respeito dessa demanda? Que é a grande questão nossa, né? Quem é Sim, que sim, cuida de quem cuida, né? sim. O Úrsula, se esse médico, se esse profissional da saúde não recorrer ao seu próprio tratamento individual, o que que você acha? Eu queria que você deixasse claro para quem está ouvindo a gente, o que que acontece com essa pessoa que está completamente em esgotamento físico e emocional? Olha, Andréia, vou dizer uma outra coisa que isso já é da literatura científica. Você sabe que os profissionais de saúde, principalmente os médicos, são das categorias profissionais com das maiores prevalências de suicídio. Ok? Pronto, e daí nós temos tantos outros, não é? Pronto, tantos outros transtornos psicológicos, psicopatológicos, comportamentais, transtornos depressivos, de ansiedade generalizada, de síndrome do pânico.
E depois tudo isso, Andréia, associado a esses dois fatores que eu disse, a grande dificuldade de pedir ajuda e auxílio, não é? E mais, ao acesso fácil às drogas lícitas, não é? A qualquer tipo de medicação, porque os profissionais de saúde vão se automedicando e tudo é muito natural, tudo é muito acessível. Então, isso tudo, a conjunção de todos esses fatores nos faz estar num contexto muito vulnerável, Andréia. Eu fico, pronto, é algo preocupante e que eu acho que a sociedade, enfim, nós aqui como profissionais de saúde, temos que unir forças e fazer mesmo um apelo e nos organizarmos para que esta realidade possa ser mudada. Ok. Tem duas perguntas, você já tocou no Ok. assunto da medicação e eu vou Sim. voltar nela. Mas tem Sim. duas perguntas aqui. Vocês fazem grupos Balit aí? Por acaso aqui não, mas nós fazíamos grupos no Hospital Pedro Ernesto. E aí eu quero te dizer uma coisa, André, você falou da psicologia aqui em Portugal, mas eu quero te dizer que a psicologia no Brasil e a psiquiatria não fica nada para trás. Muito Opa! pelo contrário. Eu fico Um muito brinde orgulhosa. a isso. Eu fico bem orgulhosa em ouvir isso. Fiquei muito orgulhosa, fico muito orgulhosa mesmo da nossa psicologia e da nossa psiquiatria no Brasil. Que Sim, bom. sim. Realmente fico feliz em ouvir isso, até porque é da cultura do brasileiro não valorizar a sua própria cultura e a gente precisa aprender a modificar isso, né? Precisa sim. Temos uma pergunta aqui de uma enfermeira, hein? E ela é Diga. enfermeira obstetra. Ok. Se eu tiver errada, Larissa, escreve aqui que eu falei errado, hein? Concordo plenamente. Nós, da área da saúde, somos muito esquecidos. Ela é enfermeira. Que a gente falaria para essa pessoa? Por que os enfermeiros são tão abandonados? E é uma categoria aqui no Brasil, uma das maiores. Os enfermeiros é a maior categoria que nós temos no Brasil. Enfermeiros técnicos de enfermagem e auxiliares de enfermagem. Sim, sem eles nós não fazemos nada. Muito obrigadinha. Eu vou falar igual Portugal, muito obrigadinha, porque é exatamente isso. Sem eles não fazemos nada. O que seria do médico sem o enfermeiro? Nada, nem nós psicólogos. Nada. Enquanto a Larissa tenta escrever alguma coisa, se ela se sentir confortável, acho que a gente pode costurar junto. Ok. Eles são Ela escreveu. Por causa da diferença do ego médico, como foi citado. A Larissa traz a questão do ego e o médico não valoriza. Mas, Larissa, eu não falo nem do lugar do médico, não. Eu estou falando exatamente do próprio público, que só valoriza o lugar do médico e esquece do enfermeiro e do técnico de enfermagem dentro do hospital. Sim, a partir do que a Larissa falou, estava um bocado à espera disso, mas eu quero que os enfermeiros falem por si mesmos. Claro, existe dentro do contexto hospitalar, claro, como existe em toda a sociedade, uma hierarquia, não é? Todavia, isso eu aprendi na psicologia médica, já em termos teóricos, e depois fui vendo na prática, porque a psicologia médica atende ao estudo destas relações, das relações clínicas, da relação entre os profissionais. E pode existir, e não é infrequente, que essas duas categorias estejam na prática distanciadas. Não é infrequente ouvir de enfermeiros que eles não se sentem ouvidos, por exemplo, na hora da deliberação de que tipo de terapêutica aquele paciente pode receber, não é? Ou de não serem escutados sobre qual é a avaliação que eles têm sobre aquele paciente, não é? E por mais que tudo bem, não seja da área do enfermeiro fazer uma avaliação psicológica, obviamente que não, mas o enfermeiro é aquela pessoa que está mais próxima do paciente. Porque o médico normalmente o que acontece, não é? Faz o round, vê o paciente por alguns minutos durante o dia, vai para a sua sala, mas o enfermeiro é o que está mais próximo e cuida de um e que cuida do outro que está do lado e assim sucessivamente. Então o enfermeiro tem um ótimo olhar clínico, um ótimo ouvido, ele tem aquele contato mais próximo com aquele paciente
E esta voz deve ser ouvida, não é? E acredito que muitos enfermeiros se sentem desconsiderados neste aspecto, sabe? Eu acho que talvez seja isso que ela esteja falando, do ego do médico, e imagino eu. Sim, a fala realmente, a gente tem que dar voz ao enfermeiro e você foi muito prudente em deixá-la falar. E ela está aqui citando exatamente do quanto eles se sentem desvalorizados nesse sistema hierárquico. Mas eu também quero destacar que o público, e ela coloca aqui, o público ainda não reconhece o nosso papel. Sim. E quando a gente fala do público, a gente fala daquele usuário, né? A pessoa que está doente e está sendo tratado e cuidado. Existem coisas, são dois lugares diferentes, né? Tratar e cuidar. Mas todos levam para o mesmo lugar. E por que que esse público, essa é a grande questão, Úrsula, por que que o público, somos nós, que vamos precisar do enfermeiro, não conseguimos entender qual é o lugar de pertencimento deles e a dificuldade que nós temos em valorizar esse lugar? Tivemos aqui, um pouco antes da pandemia, nós tivemos um caso de um psiquiatra em surto, óbvio, né? E com certeza ele estava em surto, pela exaustão que a gente acabou de dizer aqui no início, onde ele estava alcoolizado, estava dentro de um hospital na categoria de paciente e ele desqualificou uma enfermeira. Todo o conselho de enfermagem foi em cima do CREMERGE desse médico e tiveram lá as providências, tomaram as providências necessárias. Ok. Mas o que me chama a atenção sempre é a categoria. Por que que o próprio Conselho de Enfermagem não constrói uma imagem pública para que o povo entenda de fato qual é o lugar do enfermeiro? Porque entenda, nós não temos a obrigação de entender os lugares hierárquicos. A gente tem que ter o processo empático presente ali para poder respeitar os profissionais da área da saúde, independente da hierarquia. Mas a gente não tem esse conhecimento técnico, eu estou falando do público, ok? Mas mesmo assim eu volto para a questão, para a gente poder, acho que mergulhar um pouco mais. Qual é a grande dificuldade do muito obrigada? Qual é a dificuldade? E aí, Úrsula, me permita aqui uma consideração bastante linguagem psicanalítica, né? Além eu acho que da questão do ego que a gente já falou aqui, dessa desconstrução do lugar hierárquico, a gente está muito, muito distante da compaixão e da humanização dentro do hospital ou fora do hospital. Acho que nós estamos... Eu ainda tenho fé, mas acho que estamos falindo enquanto humanidade, enquanto cidadão que cuida de um outro cidadão e respeita esse cidadão. E aí a gente passa por todos as situações inconscientes, né, de disputa, de pertencimento, enfim, né, tudo que envolve a dificuldade de compreender e respeitar o lugar do outro. Eu queria ouvir um pouquinho você, porque você esteve lá, você esteve de frente, né, com essa gente. Qual é a dificuldade do paciente compreender o lugar do enfermeiro? Olha, eu digo, da minha experiência, não foi algo frequente. Para mim, não. As experiências que eu tive, é que o paciente consegue ter bastante apreço pelo enfermeiro, em sua maioria. Foi a minha percepção, não é? Acho que o enfermeiro se sente mais desvalorizado dentro das outras categorias profissionais, dentro dos nossos pares, acho que sim. Em termos de políticas públicas, em termos da administração, em termos de sobrecarga de trabalho, em termos de remuneração. Aqui em Portugal, por exemplo, eles têm uma ordem de enfermagem, né? A ordem dos enfermeiros, muito forte, muito proativa.
sabe? Tentam sempre se organizar e lutar pelos seus direitos, e sempre se organizam a fazer greves, enfim. E eu acho que esse tipo de mobilização é necessária, tem que partir também da própria categoria, porque se a gente não luta, se a gente não pede aquilo que é do nosso direito, as coisas também não mudam, não é? Perfeito. Agora, então, do paciente, não tenho muito essa percepção. Vejo que muitos são muito agradecidos, não é? E com toda a razão do mundo, porque se não fosse o enfermeiro ali do lado, o que seria deles? É quem presta os cuidados de maneira mais próxima, né? Mais palpável mesmo. Sim. Agora, muitos enfermeiros, não sei se existe essa expressão no Brasil ou se eles utilizam a mesma expressão, aqui eles já dizem fadiga por compaixão, que eles sofrem de fadiga por compaixão, chegam a um estresse, a um burnout, não é? Já num certo nível que eles ficam já praticamente impossibilitados, pronto, de exercer sua excelente função, não é? Ficam desmotivados, desvitalizados. Eu acho essa sua observação brilhante, porque isso me leva a todo o trabalho que muitos da nossa área estudaram sobre a síndrome de Burnout, ou burnout, né? A pronúncia, enfim, é só uma pronúncia inglesa ou francesa. E aonde eu quero chegar? Essa exaustão que você já citou aí em função da remuneração, do excesso de trabalho, da sobrecarga, enfim, ela está sempre ligada ao fato de eu dar mais energia do que receber. Sim. E aí eu lhe pergunto, o que esses profissionais, e aí eu incluo a nossa categoria, ok? Sim, claro, O que nós devemos fazer para não chegarmos a essa exaustão? Novamente, Andréia, nós temos que pensar no seguinte, podemos dizer, os cuidados existem, não é? O ambiente hospitalar, enfim, existe há quanto tempo? Já existe há muito tempo, de fato é verdade. Mas aí temos que pensar em duas coisas. Existe há muito tempo, existe, mas não existe da mesma forma. Grandes transformações ocorreram, não é? Desde a medicina do século XVII para a medicina hoje que se faz no século XXI. São medicinas diferentes, as exigências são diferentes. E se pensarmos no seguinte, por exemplo, os hóspices, não é? O início dos hóspices, e que depois foram sendo tomados, não é? Pelo catolicismo, e fizeram as Santas Casas de Misericórdia. Essa gente que trabalhava lá, neste contexto, trabalhavam baseados em princípios, que eram os princípios da caridade e os princípios da misericórdia, não é? O princípio da caridade e o princípio da compaixão. Perfeito. Ou seja, essa gente tinha um estofo, não é? Diferente do que talvez nós tenhamos hoje numa sociedade secular, não é? Perfeito. Numa sociedade onde talvez, enfim, talvez até carente de fé, podemos pensar. Uou, finalmente alguém falou! Estou aguardando isso ansiosamente. Sim, temos que falar. E porque eu acho, André, ainda tem uma outra questão. Se o Freud dizia que o sexo era o tabu do início do século XX, e os tanatologistas disseram que o tabu virou a morte, que a morte é o novo tabu, eu coloco uma outra questão aqui para nós. Será que o tabu do século XXI vai ser Deus? Vai ser a fé? Não é? Porque eu vejo no ambiente hospitalar, ao mesmo tempo que uma vontade, não é um apelo, mas, por outro lado, um grande constrangimento, uma grande falta de se estar à vontade para falar daquilo que perpassa todos nós, que é a espiritualidade. Que lindo! E aí, me permita já... Eu estava aqui coçando, louca para você falar isso. Eu não sabia que você ia tocar no assunto, mas... Fico feliz com
com saber que a gente compartilha de um pensamento muito similar. Que bom. Então, lanço aqui também uma pergunta. Acho que, de alguma forma, esse tabu que você traz da espiritualidade, né, onde a gente coloca o tabu, será que o tabu hoje vai ser o Deus de cada um, né? Pode explicar por que que o índice de suicídio aumentou tanto em padres, pastores, médicos e todas as pessoas que cuidam de pessoas? É o quê? Elas estão perdendo a fé? Depende, aquelas, porque a fé também é uma questão de educação, não é, Andréia? Tem que se ter Opa, contato com isso, não é? Tem que ser contato, tem que existir incentivo, tem que existir ajuda, tem que existir uma iniciação. sim, mas se eu tenho Agora, tanta dificuldade de falar sobre as diferenças religiosas, se temos tanto, eu tô falando de sociedade, se temos tanta isso vai ser um dificuldade. fardo. Sim, se temos tanta Isto vai ser um dificuldade de fardo. falarmos sobre morte, por que que a gente vai falar da espiritualidade? Como é que a gente vai tocar nesse assunto, entende? Pois, exatamente. Agora, que tipo de profissionais nós estamos formando? Profissionais que vão ser de excelência técnica ou profissionais que realmente vão encarar a vida e vai ser isso a profissão? Então, quem estiver aqui, estiver no seu início de formação em profissão em saúde, não se engane, já sejam desiludidos agora, porque quando vocês forem para campo, vai ser isso que vocês vão encontrar, vai ser a vida e todos os dramas da vida. A vida tal Perfeito. como ela é. Então, estamos educando os nossos profissionais de saúde para serem excelentes técnicos ou estamos educando os nossos profissionais de saúde, formando-os e dando esforço, estofo e preparo psicológico, não é? Para encarar, ter este olhar profundo, ético e filosófico para com a vida. E como é que nós podemos hoje negar perguntas fundamentais, as perguntas fundamentais do ser humano, não é? Nós temos uma consciência de onde eu vi, o que eu estou fazendo aqui e para onde eu vou. Como é que podemos fingir que essas perguntas não existem? E Sabe, ali Andréia? no encontro com a sua própria morte, né? Quando a gente tem pacientes que estão findando, a grande questão é o que elas fizeram da sua própria existência, né? E por que que a Sim. gente precisa chegar perto do fim para fazer essa pergunta? Por que que a gente não vai fazendo ela ao longo da caminhada para que a gente possa Porque, ter uma Andréia, vida em paz e feliz, mulher? Diga para mim. porque não estamos sendo educados para isso, Andréia. Entende? Não estamos sendo educados para isso. E na minha experiência com cuidados paliativos, estava fazendo toda uma reflexão, enfim, do que eu poderia dizer aqui. E eu posso te falar, Andréia, uma pessoa, infelizmente os cuidados paliativos ainda continuam a ser assim, não é? Embora eles possam ser iniciados desde o início de uma doença, pronto, em uma etapa inicial, não é, desse avanço dessa doença, mas a verdade é que muitos chegam e o tempo que nós vamos ter com eles são poucos meses, e alguns são semanas e outros são poucos dias. E a maioria, Andréia, se não todos, porque eu não consigo lembrar de algum que não tenha feito e colocado essa questão, entende? Sim. É sobre isso. Primeiro, por que eu, doutora? Por que essa doença? Por que comigo? E quando o paciente faz essa pergunta, ele não está perguntando como é que foi o desenvolvimento da doença, como é que ela está avançando, ele já sabe. E Sim. algumas vezes o médico nem tem como dar explicação, entendeu? Do que por que um câncer de estômago apareceu numa mulher de 30 anos de idade, sem nenhum histórico familiar, entendeu? Sem nenhum antecedente, sem nenhum fator externo ou genético que justifique aquilo. E o médico não vai conseguir responder. Mas a pergunta dela é legítima, não é? Sim. E a Sim. pergunta dela não vai ser respondida pela medicina. Não vai Não. ser. Não vai ser. E por que eu e por que esta doença? E depois outra pergunta, doutora, mas
o que que vai ser depois disso? Para onde eu vou? Também. E você tem que abrir e dar espaço para essa pergunta. Ou algumas vezes você perguntar: o que que o fulano de tal acha? Não é? O que acredita? Que é depois que acontece depois da vida? Porque isso é uma pergunta que fica ali. E depois, o que que eu deixo na vida? O que que eu deixo para esta vida? E o que que eu fiz nesta vida? Então, todas essas perguntas são a mesma, Andréia. Qual é o sentido da vida? Qual foi o sentido desta minha caminhada? Sabe? Não vejo sendo preocupada com questões financeiras, entendeu? Eu vejo questões no final da vida que são essas questões profundas do ser humano. São questões espirituais. E você sabe que nós, da psique, também não somos capazes de responder uma pergunta tão refinada e difícil como essa, até porque essa pergunta ela é individual, está totalmente atrelada à trajetória de cada um. Então, vou deixar aqui uma última pergunta. É óbvio que você não precisa respondê-la, mas fica aqui para todo mundo pensar. Você tem feito bem sua trajetória antes da morte chegar? Eu tento estar muito atenta e concentrada, André. Eu aprendi que é preciso saber viver e que a vida, assim como o amor, exige muita concentração. E isto foi uma escolha que eu fiz na minha vida. Eu não vou deixar para fazer estas perguntas, entendeu? No final da minha vida, porque pode ser amanhã, nós não sabemos, não é? Pode ser daqui a alguns minutos. Quem é que sabe? Quem é que sabe desses mistérios da vida? Exatamente. Então, eu acho que é levar a nossa vida e a vida em si com profundo respeito. Com profundo respeito. A nossa vida é a nossa maior responsabilidade. Sabe? E temos que levá-la com muita atenção, com muito respeito e com muita ética. É isso, olha, mas é isso. E é o que eu gostaria de deixar, para todo mundo, aqueles que eu puder ajudar, pronto. Mas é isso, abrir os olhos e despertar, não é, para a nossa trajetória. A gente pode não ter as nossas respostas agora, de imediato, não é? Sim, mas como diz a Santa Teresa d'Ávila, o mais importante são as perguntas, não é? É manter o coração honesto, íntegro para as perguntas fundamentais da vida, e o mais importante não são as respostas, mas a maneira honesta com a qual nós fazemos esta caminhada. Então, muito bem, sempre querida. tempo para despertar. Lindo. Inclusive, que prazer imenso, que alegria ter encontrado você nessa trajetória e a PUC me presenteou você. André, eu que agradeço. Obrigada por me chamar, foi um prazer. Obrigada. Imagina, você sempre ficou guardada no meu coração, não é à toa que eu cacei você e eu te encontrei em Portugal. Me encontrou. Úrsula, Pronto. nessa reta final, o que você quer deixar aqui para os nossos ouvintes? Qual é o recado que você gostaria de deixar? Olha, despertemos, não é? Despertemos. É isso. E um olhar sensível para quem está à nossa volta. E para os profissionais de saúde, pronto, concentração e força. Temos que nos organizar como categoria e exigir os nossos direitos, não é? Porque as coisas não podem ficar do jeito que elas estão, Andréia. Há muito sofrimento entre os profissionais de saúde. É verdade, há muito sofrimento. Disso. Sim, é uma população muito vulnerável. Muito vulnerável. Sim. Okay. Perfeito. Amores, nem sei como te agradecer. Muitíssimo obrigada pela sua presença. Imagina, eu que agradeço mesmo. Olha, fazemos outra. Podemos fazer uma também só sobre espiritualidade. Eu vou adorar. Agora, será que as minhas perguntas não vão incomodar? Porque eu adoro fazer pergunta difícil. Mas o bom é incomodar. É assim que a gente desenvolve e evolui, Andréia. É verdade. Isso.
Então, como dizem em Portugal, brigadinha, brigadinha. Obrigadinha. Um beijinho, um beijinho. Beijo, meu bem. Fica com Deus. Beijo, fica com Deus. Ai, gente, que live, que live. Foi um prazer ter a Úrsula aqui. E até semana que vem, boa semana, fiquem com Deus. Força, concentração, não desistam. Beijo.